Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me pedem muito, vocês me perguntam muito. Qual comprar no ano de 2020? O PS4 Pro ou o PS4 Slim? Esse é o tipo de pergunta que eu vivo recebendo, seja aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, enfim. E é disso que a gente vai falar hoje, sempre usando o bom senso. É claro, esse vai ser o foco do vídeo de hoje. O bom senso e principalmente o custo-benefício, que é uma coisa extremamente importante, principalmente se levado em consideração que existe uma certa diferença de preço entre os dois consoles, beleza? Então antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a poação do dia como sempre e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Tudo isso feito? Então vamos começar o vídeo sem mais delongas. E seguinte, a ideia desse vídeo é basicamente a gente comparar o desempenho dos jogos no PS4 Pro, que é a versão mais poderosa do console da Sony, com o PS4 Slim, que é a versão base. Assim a gente consegue ver se tem uma diferença substancial, por assim dizer, que seja decisiva no fator da compra. O console da Sony tem jogos fantásticos, principalmente quando a gente fala dos exclusivos, vamos combinar aqui, né? Mas antes da gente começar falando desses jogos, do desempenho deles nos consoles e do preço desses consoles em si, é importante a gente falar para a gente poder chegar a um denominador comum sobre as características técnicas. Assim eu acredito que vai facilitar a sua contextualização com esse vídeo e ninguém vai ficar perdido nas informações e nem no peso das performances dos jogos que vai estar rolando aí de fundo, beleza? Assim como foi no vídeo falando exclusivamente sobre o PS4 Pro, que você pode conferir clicando no card aí em cima, aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Quanto mais, melhor. Quanto maior for o número referente a uma especificação técnica, melhor para o console. E como vocês estão vendo aí na tela, o poder de processamento do PS4 Pro conta com 2.1 GHz contra 1.6 do PS4 Slim. E se tratando da capacidade de vídeo, a gente encontra 4.2 teraflops no Pro, enquanto que no original é 1.8. E quando eu me refiro ao original, estou me referindo ao PS4 Slim, que é a versão base, beleza? E com esses dados, a gente já pode concluir que existe uma diferença relativamente discrepante entre as características técnicas dos consoles. Porém, com relação à memória RAM, assim como no Slim, o Pro conta com 8 GB GDDR5 de memória principal. A diferença é que o Pro veio com 1 GB a mais de memória RAM. Essa memória, na realidade, é uma memória extra, ela não funciona sendo somada à memória principal. Ela é mais destinada às tarefas secundárias que o console executa enquanto você está jogando. Ou seja, se você está jogando e o Netflix está aberto em segundo plano, a parte da memória que vai ser responsável por ele vai ser justamente esse 1 GB separado da memória principal. Assim vai facilitar alguns trechos em alguns jogos. Ele vai ter exatamente 8 GB destinados só para eles. E isso acaba facilitando um pouco em alguns momentos. E é claro que falando assim, tudo parece um mar de rosas, né? Mas o grande questionamento é, até que ponto a gente deve considerar a compra de um PS4 Pro ao invés de um PS4 Slim com base nos dados práticos? E é disso que a gente vai falar agora. Tudo que a gente viu até agora foi só teoria, mas na prática como é que os consoles se comportam e o que eles conseguem proporcionar pra gente a nível de experiência gráfica e em termos de performance também. Naturalmente, todo mundo já sabe o foco do PS4 Pro. Ele é destinado ao público high-end e tenta diminuir a lacuna de poder que o PS4 Slim tem com o PC. O grande problema é que nem sempre isso consegue ser atingido e na grande maioria das vezes não é, pelo menos não de maneira substancial, que era o que era para acontecer.
Quando a gente fala das versões aprimoradas dos consoles, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a resolução 4K. É o assunto do momento e é o foco dos desenvolvedores. E como eu já disse no vídeo do PS4 Pro, a maioria dos jogos não atingem essa resolução de maneira nativa nele, mas sim usando uma técnica chamada de checkerboarding. E dando uma explicação básica sobre ele, porque a completa você pode conferir no vídeo do PS4 Pro, os pixels funcionam basicamente dessa forma aí que vocês estão vendo na imagem. Metade de um quadro é renderizada numa resolução que costuma ser maior que Full HD e a outra metade renderizada pela mesma resolução. Com os dois unidos, temos a imagem completa e formando assim o 4K. A imagem acaba sendo comprometida, porém, por conta de todo o processo de união das metades, por isso que ela não é tão nítida quanto um 4K genuíno, que processa tudo ao mesmo tempo, tudo acontece em tempo real, por assim dizer. E por isso, o grande mérito para mim é do PS4 Slim, porque ele consegue executar grandes proezas gráficas, ainda que tenha essa diferença relativamente grande no poder de processamento gráfico e de processamento como um todo, e normalmente tem uma diferença de preço absurda, por isso ele é o que mais vende. Essa gameplay linda que vocês estão vendo aí de fundo, por exemplo, é do jogo sendo executada no PS4 Slim, ou seja, na versão base do console da Sony. E de fato, na prática, existem jogos que a diferença só é perceptível se você for muito, mas muito detalhista. Eu vou mencionar alguns jogos aqui para vocês terem uma dimensão da diferença gráfica entre os consoles e vocês vão ver que não é nada substancial. O primeiro que vocês estão vendo aí é o Sekiro Shadows Die Twice, um jogo com gráficos lindíssimos da From Software que inclusive ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Ele é difícil pra caramba, mas é bem divertido. No PS4 Pro, a principal diferença é que ele tem uma taxa de quadros por segundo mais alta, chegando a 50 FPS e em alguns raros momentos a 60, em uma resolução que funciona com base no checkerboarding, não é o 4K nativo. O jogo roda a 3200 por 1800 pixels, ou seja, o 1800p. Para vocês terem uma ideia de comparação, o 4K nativo ele funciona a 3840 por 2160 pixels. E para mim o principal ponto aqui, que não é necessariamente um ponto fraco, mas dependendo do preço que você for pagar no PS4 Pro, não é tão vantajoso como deveria ser. Acaba sendo a taxa de quadros por segundo não ser fixa nos 60 FPS, mesmo rodando numa resolução que nem 4K nativo é. Eu acho que justamente por termos uma resolução inferior a isso, a performance deveria ter sido preservada. Então o ponto fica para o PS4 Slim, que acaba conseguindo rodar o jogo em 1080p nativo em 30 quadros por segundo, o que é um feito sensacional, e 30 quadros por segundo acaba sendo mais do que suficiente para esse tipo de jogo. E para dar um ponto mais de vantagem, a grosso modo falando, o PS4 Slim acaba rodando Sekiro com basicamente os mesmos efeitos vistos no PS4 Pro, o que é sensacional. Outro jogo que tem gráficos incríveis e é muito competente no PS4 Slim é Red Dead Redemption 2. O jogo roda em 1080p no Slim a uma taxa de quadros por segundo que fica na casa dos 30 FPS na maior parte do tempo. Já no PS4 Pro, ele roda em 1920 por 2160 pixels e isso de fato vai te oferecer uma imagem mais nítida, como é para ser, mas o jogo segue rodando aqui também na casa dos 30 FPS. Não existe uma melhoria na qualidade da performance do jogo, o igualando nesse ponto com a versão base do console. Ambas as versões vão rodar em 30 FPS. Mas no caso do PS4 Pro, a gente encontra algumas melhorias nos visuais. Digamos que eles estão mais refinados em alguns pontos. Por exemplo, a névoa aqui aparenta estar mais natural, e a sombra dos personagens, além dela ser menos serrilhada, é um pouco mais detalhada nas bordas, dando um contorno mais suavizado e mais realista também. Mas isso não desmerece o potencial da versão do PS4 Slim, o jogo é incrível lá também. E os próximos exemplos aqui são o Ultimato, e de fato eles mostram todo o poder do PS4 Slim. A começar falando do jogo que é exclusivo da Sony, o God of War. O jogo no PS4 Pro conta com dois modos, que são o modo Performance, que foca o jogo somente na resolução 1080p para poder dar uma ênfase na taxa de quadros por segundo, e o modo Resolução, que usa da técnica do checkerboarding fazendo uso de uma resolução de 1620 por 1800 para poder atingir o 4K, que obviamente não é nativo. O modo Performance ele almeja os 60 quadros por segundo e o modo Resolução ele quer te dar uma qualidade gráfica melhor. E aqui eu vejo dois problemas. O primeiro é que o jogo é um exclusivo e mesmo assim não entrega o 4K nativo, e o segundo é que mesmo não usando uma resolução maior no modo Performance, ele raramente alcança os 60 quadros por segundo. Em contrapartida a isso, a gente tem a estabilidade do PS4 Slim.
O jogo roda 1080p nativo com 30 quadros estáveis, o que me surpreende, porque de fato o PS4 Slim ele tem um hardware muito mais defasado do que um PS4 Pro, e mesmo assim ele consegue executar o God of War com gráficos impressionantes sem deixar a desejar. O ponto é, no PS4 Pro, o melhor modo de se jogar é o modo resolução. De fato, você vai ter uma imagem mais nítida, por assim dizer. A qualidade de imagem ela vai estar superior de uma maneira geral. Mas até que ponto essa diferença é válida? Vamos combinar que não chega a ser uma diferença substancial. E se você não for entusiasta, dificilmente você vai perceber as diferenças que esse jogo tem na versão do PS4 Pro e na versão do PS4 Slim. Falando dos dois últimos jogos, para a gente poder encerrar essa comparação, o remake de Resident Evil 3 e o remake de Resident Evil 2 se encontram basicamente no mesmo caso. Ambos miram nos 60 quadros por segundo no PS4 Pro e atingem esse feito muito bem usando uma resolução de 2880 por 1620. Já o PS4 Slim foca no 1080p se mantendo na casa dos 40 quadros por segundo. Isso acontece com basicamente a mesma fidelidade de efeitos gráficos que a gente veria no PS4 Pro. Em poucas palavras, você não vai ter uma experiência ruim no console base da Sony. Muito pelo contrário, Resident Evil 3 e Resident Evil 2 apresentam uma performance incrível em ambos os consoles. Eu não vou citar nenhuma loja aqui, porque basicamente a gente não tem parceria com nenhuma ainda aqui no canal, então não averiguei a reputação dessas lojas. Isso é um ponto muito importante e fator quase que determinante na hora da compra de vocês. Perguntem, se informem, leiam os comentários, vejam as avaliações, isso é de extrema importância para vocês não levarem um possível golpe aí. Beleza? Mas basicamente o PS4 normal, o Slim, ele tá na faixa dos R$ 1.700. Ele costuma ser mais em conta, mas como a gente está vivendo um período meio complicado economicamente falando, ele tá um pouco mais acima do valor do que o que ele costuma ser de fato. E o mesmo está acontecendo com o PS4 Pro. Ele costuma custar menos do que isso, mas agora a média dele tá de R$3.000. Ele tá quase que R$1.500 mais caro do que o PS4 Slim. É o valor de dois PS4 Slim, cara. Tem noção disso? É muito surreal. E avaliando por esse ponto, não vale a pena você comprar um PS4 Pro que custa o dobro do PS4 Slim. Ele definitivamente não vale isso tudo. Se eu tivesse que fazer uma média, ele no máximo vale aí uma diferença de R$700 a mais quando comparado com o valor do PS4 Slim. E para não dizer que eu não mencionei nenhum jogo que eu tenha visto uma diferença significativa no PS4 Pro, essa gameplay de fundo que vocês estão vendo aí é do Assassin's Creed Odyssey, um dos poucos jogos que eu vi uma diferença substancial, por assim dizer. Essa versão em questão, ela está sendo executada no console base, ou seja, no PS4 Slim. E como vocês bem podem ver, ainda que eu diga que eu vejo uma diferença significativa na versão do PS4 Pro, essa gameplay prova que o jogo é muito bonito até no PS4 Slim. Ele é incrível. E olha, o PS4 Pro até tem umas features interessantes de fato, como por exemplo o modo Super Sampling, que mesmo que você tenha uma TV Full HD ao invés de uma 4K, ele melhora a resolução interna dos jogos só para você ter uma melhor experiência de imagem. A imagem fica mais nítida aqui do que num PS4 tradicional, mas ele não faz nada de significativo a ponto de você ter que pagar o valor de dois PS4 Slim. E eu digo isso porque possuo os dois consoles e posso afirmar para vocês com toda a propriedade do mundo. São raros os jogos que proporcionam uma diferença significativa na experiência gráfica ou em termos de performance. Por isso, só optem pelo PS4 Pro em duas situações. Se o videogame tiver com um preço muito próximo do PS4 Slim, aí de fato justifica a compra, porque a gente sempre almeja o melhor, a gente sempre quer o melhor, e se o melhor tiver ao nosso alcance e não for nada surreal como o valor de dois PS4 Slim, compensa a compra, ou se você de fato for extremamente entusiasta e ficar parando para poder observar cada detalhe. Mas compre sabendo que você não vai ver o 4K nativo aqui. Se você for entusiasta, a grande realidade é que a melhor opção é no mínimo um Xbox One X ou então um PC. E galera, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, mas mais importante do que vocês terem gostado, eu espero que esse vídeo ajude ou tenha ajudado a vocês a escolher qual console comprar. Beleza? Esse é o tipo de vídeo que normalmente dá mais trabalho para poder fazer, então eu conto com a ajuda de vocês clicando no gostei, porque isso é importante pra caramba, e como sempre vocês fazem a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui e também na descrição desse vídeo, se você quiser trocar uma ideia ou coisa do tipo, sou todo ouvidos, e sem sombra de dúvidas, a gente se vê na próxima.